Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos no capítulo Entradas e Bandeiras, falando sobre a exploração do território brasileiro. Vamos falar aqui na seção Trem da História. Então veja aqui. Muitos povoados foram construídos pelos jesuítas. Os povoados fundados por esses religiosos eram chamados de missões ou de reduções. Vejam que nós estamos aprendendo vários nomes novos, não é? Então, olha lá. Esses povoados que eram fundados pelos jesuítas tinham o nome de missões ou reduções. Eu vou escrever aqui para que vocês não... Então, eu vou colocar aqui, jesuítas... Eles fundaram as missões ou, vamos colocar aqui, ó, missões ou reduções. Isso. Vamos escrever aqui, ó, povoados. Completar para ficar bonitinho. Então, os jesuítas fundavam esses e recebiam esses nomes. Um desses aldeamentos foi ordenado pelo religioso Antônio Sepp von Richthofen. Leia a seguir como ele organizou o povoado. Então, olha lá. Não aprendi com nenhum arquiteto como se há de traçar um povoado. No centro, tive que alinhar a praça, dominada pela igreja, e a casa do pároco. A ambos lados da igreja se elevam as casas dos índios, formando fileiras bem ajustadas. Então veja que eles formavam literalmente planejando, tentando organizar como seria uma cidade, uma vila, algo assim. Olha lá. Como que é o que ele está dizendo? A igreja como centro, ok? E nas laterais, olha aqui, ó, casas dos indígenas. E no centro, como uma praça, certo? Como que era o mesmo nome desse povoado que os jesuítas fundavam? Missões ou reduções. Por isso que o nome dessa imagem se chama Plano da Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo, no ano de 1756. Então veja a forma de organização, como sempre as cidades, os povoados começam aonde? Com uma praça como um local central para as pessoas se encontrarem, se reunirem por diversas situações. Inclusive, as cidades, os povoados organizados pelos jesuítas, as missões ou reduções. Continuando. Olha a nossa seção Mão na Massa. Por muito tempo, os pesquisadores elogiaram as expedições de bandeirantes pela contribuição deles na expansão do território brasileiro. Então veja aqui, pessoal, bandeirantes não eram aqueles exploradores mandados pelo Reino de Portugal. Eles eram mandados que eu digo pagos, pelos comerciantes e fazendeiros, ok? Atualmente, estudiosos têm outra opinião sobre os bandeirantes. Leia o texto a seguir para entender melhor. Então veja que enquanto antes eles elogiavam, hoje a visão já mudou. O despovoamento do Brasil. Os portugueses passaram a buscar escravos cada vez mais longe da costa. As famosas bandeiras paulistas e os bandeirantes são os representantes mais conhecidos desse processo de colonização violenta do interior, que levou não ao povoamento do Brasil, como se costuma dizer, mas o seu despovoamento, matando e escravizando dezenas de milhares de índios. Então veja qual que é a relação que a gente percebe que eles estão fazendo.
que eles escravizavam e matavam os índios, ou seja, as pessoas que moravam ali estavam sendo mortas devido à exploração. Por isso, despovoamento, ok? De tirar o povo que mora ali. Letra A. O autor do texto considera os bandeirantes heróis? Não, não é. Por que que a gente não pode se considerar? Porque ele aponta todos os efeitos negativos que os bandeirantes causavam no seu processo de exploração. Vamos escrever juntos a resposta aqui. Então, letra A. Não. Pois aponta os efeitos negativos das bandeiras. Como o extermínio e escravização de milhares de indígenas. Milhares de indígenas. Ok? Letra B. Por que os bandeirantes foram considerados heróis por muitas pessoas? Por que você julga isso? Por que será que muitas pessoas consideravam os bandeirantes heróis? Porque eles desbravaram o interior brasileiro. Eles foram descobrindo o interior brasileiro, apesar dos aspectos negativos. Eles descobriram, eles exploraram, encontraram terras, encontraram riquezas, certo? Então vamos responder aqui a letra B. Vou virar para poder ficar melhor para a leitura e escrita da letra B. Porque eles desbravaram o interior do Brasil, chegando a regiões desconhecidas. Além disso, eles fundaram muitas estradas, cidades e encontraram riquezas. Encontraram riquezas. Não é isso que aconteceu? Apesar dos efeitos negativos, eles
foram explorando e encontraram, fundaram cidades, estradas por onde eles passavam, abrindo caminho, mudando a paisagem natural. Lembram-se disso? Número 2. Relacione as expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro. Lembra que a professora comentou com vocês, inclusive vimos no mapa, que os bandeirantes, eles foram além, eles passaram do limite dos portugueses, foram aos territórios dos espanhóis, além do Tratado de Tordesilhas, em busca de explorar. Então vamos anotar aqui, letra C. Opa, letra C não, número 2. As expedições, eles avançaram pelo interior. Então, avançaram pelo interior do atual território brasileiro, atravessando os limites do Tratado de Tordesilhas, ok? Aí nós vamos parar aqui. Do Tratado de... Eu vou escrever pequenininho aqui, se eu virar a folha fica muito ruim. Tordesilhas, ok? Então, qual é a relação das expedições dos bandeirantes com os limites do território brasileiro? Na época, eles avançaram pelo interior do atual território brasileiro, atravessando os limites do Tratado de Tordesilhas. Lembram-se disso? Que inclusive nós vimos no mapa, certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula de história. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!